É verdade que este senhor tem família. Esse senhor, conhecido em Luanda até 1970, 26 de agosto, tem família. E parte da família está aqui. Vim à procura de Manuel Lote para combinar um pouco o que podemos fazer com esta obra. Esta é a versão para Angola do livro de Luís Visconde. Primo Lote, bem disposto? Minha presença indica satisfação permanente. Vim incomodar-te porque precisamos de falar um bocadinho de Luís Visconde. Você, daquela época, familiar, como é que era esse homem? Para começar, na Luanda antiga. Primeiro saudar-te com as minhas próprias lágrimas. Tal sorte que possamos assim regar a nossa intemporal amizade. Sim, senhora. E falar de Luís é homenageá-lo. Eis que as lágrimas vêm precisamente no lugar certo. Foi daqueles indivíduos que reduziu Angola à obediência porquanto investiu social e humanamente num trabalho de elevada profundidade, que é o trabalho artístico. Normalmente esses indivíduos estão dotados de genialidade, arte e cultura que começam por espelhar já nos próprios olhos, no próprio rosto. E por esta via da transformação promovem o contágio junto dos seus. E eis que criam um clã que lhe perseguia sempre, mas em nome, digamos, da sustentação e da valorização. Luís Visconde, portanto, foi primo da minha mãe, ou é, embora ser defunto já, é filho do falecido avô Luís. Moravam precisamente aí no bairro indígena, no bairro do Tocuísmo, aí onde ele se desenvolveu. Nós pequenitos já o víamos, portanto, de elevada performance e qualidade representativa no que diz respeito à exibição alfaiática. Era um homem modelo e gostava muito de lidar com aquelas linhas abrasileiradas. Vestia de branco, inclusive os sapatos também eram brancos e de pitons, para evitar escorregadelas, já que o mundo que nos albergava, o Musec, obrigava-nos a derrapar e daquela forma ele mantinha-se na vertical. Por isso dizer que ele foi exímio naquilo que fez e de facto não ficou só a perder a família, mas o país e a própria natureza. Porque assim, ele ganhou um nível tal de idoneidade que passou a ser naturalmente o que é um representante da natureza muda. Por via da arte e o engenho que ele exibia, punha a natureza a falar. E então passou a ser embaixador. Não por decreto presidencial, mas investido pela própria natureza. Eis a diferença. Daí que, até os dias de hoje, é recordado como embaixador da música. Porque nem todo mundo tem este talento e este merecimento. Por isso, estamos de acordo que também por aí foi um altruísta. Ele cantava para o seu povo, para a sua família e para a humanidade. Daí que parte dos temas, né, enverdavam para aí. É isto que se lhe pode dizer e ofertar num dia de homenagem em que o Miguel Neto, com o talento que se lhe também reconhece, pretende lançar um livro em homenagem ao primo Luís. Luís Visconde nasceu no dia 10 de novembro de 1941. Ele é da Luanda Antiga. Primo Lote, Luanda Antiga como é que era? Luanda Antiga é a Luanda dos Museques, que era o nosso território, mais tarde, para a gente nasce, mas que eles próprios projetaram para cá. E havia a outra parte da Baixa, onde naturalmente para sair até lá tinha que ser com autorização, porque nem todo mundo podia pisar lá, uma vez que as pessoas que iam para lá sem qualquer permissão estariam a intrometer-se
numa vida que eles diziam que era metropolitana, que era deles. E então Luanda caracterizou-se assim por elementos de elevada dissocialização entre os meios. Mas isto também não roubou a humanização do lado de cada um. Cada um no seu sítio, naturalmente, projetava-se de acordo com a antropologia social costumeira existente. E isto é que naturalmente marcou Luanda e a sua diferenciação na altura. Porque de facto havia segregação racial. E por força disso não poderia haver tanta confluência. Ou eras convidado ou eras pato. E os patos, por não, são sujeitos estão convidados a voarem. Dali saiu. Mas também como muitos não podiam voar, então eles voaçavam, porque não podiam subir muito. E até eram apanhados às vezes. E para evitar tal situação, eis que nos metíamos precisamente nos nossos lados, que eram os museques. E como é que era a vida no museque no passado? Como é que era a convivência? Era uma vida de elevada irmandade e de bons elevadores sociais. Os mais velhos comandavam a banda e como estávamos todos sujeitos ao mesmo teto colonial fascista, o nível de irmandade era muito forte e de unicidade. Daí que o termo que se aplica muito por aí, o pai do Miguel é pai do Lote, o pai do Lote é pai do Miguel, era precisamente por isto. Porque estávamos todos sujeitos, portanto, ao mesmo guarda-chuva. Então temos que estar unidos. Sabe que unidos somos sempre mais fortes. Esses são valores que foram naturalmente se esvaindo, se esgotando nos dias que correm. Porquê? Porque acabamos por cair na teoria de Mao Tse-tung, onde ele já dizia que pobres e ricos não podem estar juntos. Nós fomos criando endinheirados e por aí fora, não é? Indivíduos agarrados à avareza e à soberba, coisa que Albert Einstein até já contrariava e dizia que era uma coisa desprezível, o tom material. Por isso é que ele nunca foi conhecido pelas suas contas bancárias, mas pelo talento técnico profissional e científico. Isto que diferencia Angola de ontem e Angola de hoje. Primo Lote, estou preocupado com uma situação, já que falou em dinheiro, mas eu vou num ponto até mais educativo. No passado, pagava-se para estudar? Não, praticamente não, até um certo nível. Portanto, a escola primária era feita naturalmente com toda a regularidade, ausente de gratuitamente, ausente de qualquer valor monetário. Depois, a nível já do ciclo preparatório, começavam já as propinas, essa coisa toda. E então tinha que haver arcabouço para o efeito. E felizmente, em nome do altruísmo, as famílias mobilizavam-se e eram contributivas para que até lá onde pudessem. Razão pela qual naquela altura não podemos viajar tão alto quanto seria de esperar, pelo que se fez o possível. E o porquê disso? Para evitar que se despertasse muita intelectualidade, porque havia confrontos entre o opressor e o agredido. Isso naturalmente criava a famosa luta de contrários. E quanto mais instruídos, maior seria naturalmente o despertar para este tipo de confrontações em nome do resgate da própria soberania, né? Daí que ficamos naturalmente congelados na extensão académica, porque depois se impunha o valor monetário. E por via disto, então as coisas se ofereceram ao valor subtrativo da generalidade dos angolanos. Alguns naturalmente conseguiam, com toda a liberdade, furar pelas igrejas, sobretudo a igreja metodista, tinha este cunho naturalmente social, de escolher os melhores, ou entre os melhores, ou mesmo apoiar aquelas grandes famílias. Outros até saíam em bolsa para o Brasil, para os Estados Unidos, mas contavam os seus dedos, naturalmente. Vou entrar um bocadinho mais na história pessoal do cota Primo Lote. Primo Lote viveu no desterro. Como é que era viver fora desse ambiente do museque e dentro de uma confinação obrigatória na cadeia? Olha, felizmente os homens são animais de hábitos e facilmente se adaptam à variação do meio ambiente. Aí funcionam alguns pressupostos como a resistência, a persistência
a insistência e, sobretudo, a fraternidade, de tal sorte que mãos alargadas promovem o que é? Pontes. Se a gente se encurta ali, se promove a obstrução. E isto, naturalmente, seria perigosíssimo. Por quê? Porque cairíamos no isolacionismo social. Também daria como um apartheid. Daí haveria um certo subdesenvolvimento. Daí que, então, tivemos que nos unir com todo o potencial que tínhamos lá dentro. Porque nós lá estávamos sujeitos a quê? A sermos bons caçadores, bons lenhadores, bons agricultores, pastores. Tínhamos que nos movimentar muito para podermos sobreviver e trazer alguma coisa para casa. Mas também por força da pressão interna dos presos políticos, eis que se foram organizando as escolas e isso permitiu com que fizéssemos uma parte da escola primária e o ciclo preparatório lá mesmo. Os próprios presos, visionários que eram, começaram a participar da relação e foram nos dando aulas, assim que, tal sorte que não fôssemos, digamos, amanhã, que é o hoje, indivíduos naturalmente desfasados com as realidades do desenvolvimento, da cientificidade, essa coisa toda. É verdade, tivemos indivíduos visionários que lá mesmo, embora subtraídos, mas não lhes faltou força e competências, digamos, emocionais para guindarem-nos para um conhecimento que hoje podemos dizer que não sendo dos melhores, mas teve o seu início lá e, como se sabe, a tendência é sempre a melhorar, né? Mas isso podemos destacar como valores de heroicidade perante uma agressão colonial fascista terrível, porque aqueles homens foram muito marcados por agressões terríveis, ou por cadeias muito fechadinhas, de tal sorte que pudessem se permitir a subtração do pensamento e não pudessem assim também evoluir na luta. Mas aí está, tudo quanto é nosso, as nossas mãos vêm ter com a máxima naturalidade. Eles, portanto, constituíram-se no ADN da liberdade e da independência. É isto que diz que, sim, por esta via, eles promoveram o famoso elevador social. Deu-nos unidade, algum conhecimento e alguma resistência holística, de tal sorte que hoje podemos nos sentir felizes, não só por nós, porque a maior felicidade é aquela que, ao acordarmos, conseguimos olhar para o outro e também vemos ela a sorrir. Aqueles homens, naturalmente, que lá estiveram, foram íntegros, honestos e desenvolveram um grande papel para Angola. E é isto, e é daí, depois nasce, sai a independência. Só que destaco aqui o seguinte, não foram indivíduos que lutaram para receber algo em troca. Não. Foram indivíduos que se prepararam porque entendiam que o maior valor da felicidade não era eles serem felizes só, é também fazer os outros felizes. E conseguiram. Manuelote, você estava confinado na cadeia, mas claro que com a família. Sim. Era isso que eu queria. Quem é que estava consigo? Você estava com quem na cadeia? Nós estávamos com os pais, com os meus pais. Estava com os meus pais, a mãe, o velho, os meus irmãos. Os outros até nasceram também lá. É verdade. Porque nós vivíamos lá na Sanzala, ali num sítio que era uma casatazinha. Tinha que se pôr um lençol aí a meio. Uns dormiam em cima da mesa, outros por baixo. Os velhos ali, do outro lado. Já numa altura em que o velho, digamos, tinha sido libertado da grande cadeia que nós chamávamos de geleiras. Pela sua dimensão e a sua pequenez, tinha apenas 12 palmos de comprimento e 7 de largura. Posto ali precisamente para, aos poucos, ir se esvaziando e desaparecer. É só ter noção que ali onde estava a mala, a retrete, e cada 7 dias de todos os meses não tinha direito à alimentação, apenas, portanto, bebia água do próprio autoclismo. Né? Mas, de vez em quando, aparece sempre uma luz no fundo do túnel. Quando perguntassem ao velho como é que ele safou dali, ele disse que foi acudido pelo primo do próprio diabo. O próprio branco, feroz, depois, a dada altura, via que também está ali um humano. Então trazia comidas escondidas. Quer dizer que temos razões
para sermos os mais solidários, já que o próprio primo do diabo que nos acudiu lá dentro. Hoje, ao nosso nível, podemos ser melhores. Temos connosco os valores, temos connosco o BNA, temos connosco os diamantes, temos connosco os petróleos. É sermos só apenas, digamos, dotados de mais capacidade de distribuição e fraternidade. Não custa nada isto. Falamos de Augusto Lote, mais velho. O que era Augusto Lote? Lá dentro, cá fora primeiro e lá dentro depois. O que era o velho? Augusto Lote faz parte da classe de indivíduos que se bateram de forma generosa e com muita vivacidade, olhando sempre para uma perspectiva de futuro melhor para Angola. Daí que não se vergou, à semelhança dos seus correligionários. Augusto Lote foi daqueles que não nasceu para ele, nasceu para os outros. Porque ele até já era enfermeiro-chefe, mas não se sentia em liberdade. O grosso do nosso povo estava entalado. Então eles participaram da primeira linha, ou do grande bordo dianteiro da solidariedade, enfrentando um poder colonial fascista com todas as armas. Ele e o seu grupo só tinham apenas duas armas: a intelectualidade e o próprio corpo como manifesto. Mas mesmo assim não se coibiram de lançar-se. Como vê, eu falo, não se coibiram, porque ele não estava sozinho. E este é o grande dilema. Este depois acabou por ser lateralizado e outros chamaram a si a liberdade, como se as dores fossem diferentes. Todos tinham carne, osso, nervos, sangue. Então, as dores não são menores de uma e maiores de outra. Por isso é que somos a favor de uma linguagem plural, porque a história é inclusiva. A razão pela qual Albert Einstein já dizia que a história é tal sorte, inclusiva e elevada, que qualquer borracha se envergonha de lhe apagar. Porque a história não mente. Os contadores de histórias é que são mentirosos. Eis a diferença. Olha, estivemos a falar até aqui sobre o tempo colonial. Ia só perguntar mais uma coisinha neste momento, para terminar esta primeira parte, sobre que ano foi? Qual foi o último ano de cadeia? 1973. 1973? Quando da amnistia, né? Alguns grupos saíram, outros ficaram. E voltaram em 74, a 31 de 74 de abril, julho, de maio, encerram as cadeias. E aliás é a questão que se vai debater mesmo. É aí que encerra São Nicolau. E as pessoas atingem naturalmente o objetivo, não obstante fragilizados, mas também fortificados por outro lado. Isso é que nós chamamos de antítese. Se fragiliza de um lado, mas se fortifica do outro. Porque o corpo se fragilizou, as mentes ganham elasticidade. Porque ali chegou o caminho mais rápido para a independência. Falamos de duas pessoas, praticamente. Luís Visconde e Augusto Lote. Mas estamos em 74, que eu acho que a nossa Luanda ficou bastante suja. Luanda ficou suja em 1974, com as guerras, essas guerras fratricidas, guerras que nos trouxeram os problemas de hoje. Chegamos à independência. O que é que pensava que fosse a independência? O Primo Lote sabia? Sim. Nós ganhamos maturidade muito cedo, por causa do envolvimento com o sofrimento. Quanto mais se sofre, mais se aguça a inteligência e mais próximo estamos dos outros. A independência que a gente almejou sempre foi aquela de fraternidade, onde havia lugar para todos, até porque demograficamente éramos indivíduos reduzidos para um território muito grande. Até podia lhe dizer que naquela altura nós tínhamos que, como o território sempre foi o mesmo, né? 1.246.600 km². Temos uma população de 5 a 6 milhões de habitantes. Dava cada um de nós até para ter um quintal de 90 km com poço de petróleo lá dentro, sem falar das outras riquezas. Mas faltou-nos uma visão prospectiva, que são aquelas que nos conseguem fazer olhar para além dos faróis. Portanto, isso aí então tem que ser um olho de gavião. Só que os nossos olhares foram pequenitos,
foram de uma pacaça noturna. Ela não vê distante. E a essa altura implicava isso. A semelhança da África do Sul. Portanto, temos que investir mais social e humanamente para que se cumprisse os acordos que talvez nos levassem à unidade na diversidade. Hoje o país perde muito, ou perdeu muito, porque encaminhou-se para a guerra. Sabe que a guerra o que é que significa? Significa investir na irracionalidade e no primitivismo. Isso leva o indivíduo a congelar-se, a desmobilizar-se. Até por um lado. Por outro lado, leva também a envaidecer-se. E esses termos são incompatíveis. Por quê? Precisamente porque é como que se metesse a água entre as montanhas. Promoveria a deriva dos continentes, iria afastando. E ali que se punha a unir. Até porque somos um país pobre, do ponto de vista da efetividade. Apenas é rico potencialmente, mas tu não transformas. E com o agravante de ser um monoexportador, tudo que tínhamos era pegar nesses valores e capitalizar a economia no seu todo, diversificando. E a partir daquela altura, de tal sorte que diminuíssemos os riscos de incerteza que hoje temos. Mas quando não há visão e quando por vezes somos egocêntricos, tudo nos é escuro. É como trabalhar sem estudar. Tropeçamos, há escuridão. E nós andamos todo o tempo na escuridão. E hoje estamos ressentidos. Não sei para onde vamos. Porquê? Porque tudo quanto se tem hoje, quando se ganha, é só para pagar os juros. De valores de dívidas que nem sequer potenciaram o país, nem lhe multiplicar. Antes, pelo contrário, criar um entupimento. Daí que estamos sem vasos comunicantes. E é penoso que se assiste à penúria em todo o lado. Como vê, a própria nossa televisão vai mostrando indivíduos e bois, cabritos todos confluídos no mesmo bebedor. Não seria isso que esperávamos da independência. Mas pronto, vamos arregaçar as mangas, tentar reinvestir e capitalizar as mentes, de tal sorte que não sejamos mais indivíduos desfasados uns dos outros. Porque quanto mais nos desunirmos, mais vamos afundando o país. Os verdadeiros países são aqueles que fazem de todos mais irmãos juntos que os irmãos do mesmo cordão umbilical. Este será o caminho. De outra forma, estaremos sujeitos a diarreias contrativas. Manuelote, é verdade que 74, 75, independência. Depois de 75, vivemos aquele ambiente de fulgor, animação, fervor político, até 1977. Marca alguma coisa em si, 1977, o 27 de maio? Já tinha idade para ir para a cadeia novamente? Já éramos mais velhos. Naquela altura, acabamos por descambar ainda mais, porque surge o famoso fraccionismo, que veio dividir mais as famílias, por via de prisões arbitrárias, mortes excessivas e na ordem sumária. Portanto, tudo, quer dizer, fatores que enverdaram para a luta contra os direitos humanos, essa coisa toda, porque os homens, por força constitucional universal, têm sempre direito à defesa, à justiça, e naquela altura nós, portanto, agimos primitivamente, como eu tive dito aí atrás. O que é que as guerras potenciam? É irracionalidade e primitivismo. Daí que irmão mata irmão, o primo mata o primo, o pai mata o filho. Precisamente porque faltou-nos visão histórica e de unidade na diversidade. Nós não somos absolutos para fazermos esse tipo de coisas na Terra. O absolutismo é um valor de Deus. Este entregou aos homens o relativismo, o compromisso do dom e contradom, para que os equilíbrios naturalmente renascessem a toda a altura e o abraço fosse cada vez mais fraterno. Isso na Terra é assim. Você, digamos, torna-se um indivíduo só, porque você opta precisamente por obstrução em vez de optar por pontes. Isto tudo seria evitável. Os países pobres como o nosso estão proibidos de fazer guerra.
Este Angola, do ponto de vista geográfico, é redimensionado. Tal sorte que a retaguarda até se confunde com a frente. Por isso não pode fazer guerra. Veja a situação que este 27 de maio nos trouxe, do ponto de vista da angústia. Até hoje as famílias naturalmente continuam contrativas. Um indivíduo em contratividade não produz o suficiente e o necessário para a contribuição de um PIB melhor e maior. Porque está em sobrerendimento. Por força de quê? Uma sobrecarga psicoemocional que lhe permite a lidar com a descoordenação motor e espiritual. É um presente ausente. Está fisicamente, mas em alma distante. Talvez até situado entre os anjos e arcanjos. Que saibamos aprender com as lições da história e da vida. E investamos mais naquilo que é lógico, é racional. E que traz efeitos multiplicadores. Onde todos se podem agregar e dizer sim, aqui é o meu lugar. E por aqui e em paz eu irei. Por isso temos que nos abraçar e dizer nunca mais e pedir perdão. O perdão vem de quê? Vem da imperfeição do homem. Só que perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem dor. Por aí sim, podemos ser vencedores. Depois de 1977, há uma fase mais alegre na vida de Manuel Lote, o desporto. Sim. Onde é que começou? Começamos a praticar desporto a sério mesmo, no campo de concentração de São Nicolau. Eu jogava na Académica de São Nicolau, era juvenil. E tinha mais velhos como o Reis, o Caíto, o Zé Dias, Lopes da Câmara, enfim, presos políticos de elevada estatura, mas também com idoneidade desportiva, do qual a gente seguia os seus passos. Então fomos desenvolvendo por aí. Então depois chegamos a Luanda, inscrevi-me no Futebol Clube de Luanda, né? Depois passei pelo Sporting e numa outra fase. Então, como criou-se a equipa militar de Forças Armadas e como eu era um homem virado para o derrube desta equipa, acho que fomos logo mobilizados para a tropa. O General Ndalo, e lá ficamos. Olha, foi uma boa fase, que permitiu, portanto, também darmos a volta por cima. Na altura estávamos autorizados a estudar e fui acelerando, naturalmente. Daí concluí a Escola Industrial, concluí o PUNIV curto, entrei para a Faculdade de Ciências, no curso de Teologia. A dada altura, aí por volta do segundo, terceiro ano, então somos obrigados a abraçar a carreira da diplomacia militar, autorizados pelo chefe de Estado-Maior-General. Então saímos para a Jugoslávia, fui lá de militar adjunto e tal. Volto a Luanda em 91, julgo. Continuo a jogar. Antes também já tivera estado na Seleção Nacional, o que originou até a conhecer o primeiro país estrangeiro, foi logo a França. O desporto naturalmente tem essa valência, esta vertente. E é por isso que eu disse há instantes que o desporto deixa uma marca para nós indelével, porque todos juntos somos mais irmãos que os irmãos do mesmo cordão umbilical. Porque também faz com que as nossas mães sejam todas irmãs. E elas têm uma mãe única, que é a mesma dor em amor. É isso que nos projeta até os dias de hoje. E depois ainda continuei a estudar mais uma vez, matriculei-me na Faculdade de Economia, fizemos. Depois estive ainda a fazer um mestrado na Faculdade de Direito em Políticas Públicas. Demos o máximo que pudemos, mas até hoje me sinto sempre um aluno a começar, porque as grandes escolas só começam quando acabam. No fundo, não fizemos nada afinal. Temos que continuar a dar tudo por tudo, porque os conhecimentos evaporam-se com muita velocidade. E isto nos obriga naturalmente a estarmos sempre a ler, a conversar, como agora o caso aqui presente. E nisto de dar e receber, vamos criando, digamos, uma ascensão sistemática e, sobretudo, efetiva e real. Finalmente, os outros nos fazem muita falta. E com isto, sinto-me a ir preenchendo vazios, porque vocês têm muito para nos transmitir também. Essa é a nossa opção de vida. Entender que jamais seríamos nós sem os outros, porque esses outros acabam por ser a nossa extensão e prolongamento, já que somos todos, portanto, ondas do mesmo mar.
flores das mesmas raízes. Nesse pedaço de desporto, deixa um bocadinho mais para o mais velho Lote, Manuel Lote, o seguinte: na sua época de grande esportista, quem eram as estrelas que faziam sucesso, além de si? Você era homem de estruturas metálicas, barrotes e tal. Depois, Sporting, Seleção Nacional. Mas havia outros jogadores, outras equipas, os famosos da vossa época. Quem era, mais ou menos? Eram muitos. E Naquela época formavam-se muitos jogadores? eram muitos porque nós quem somos? Somos aquela gente que saltou da época colonial para a época e o grosso passou pelas escolas. Então éramos a última remanescência. Por isso é que todos ali eram competitivos e equilibrados. Havia poucas assimetrias. Havia um Mendinho, havia um Gino altamente veloz. Já que falo em veloz, o Veloso, esse da Sonangol mesmo. O Abreu, o Gigito, o Lito do Petro, os Maquérias, Eduardo Machado, o João Machado, o Santo Antônio, o mais velho canhoto do Sport, o Salviano do Progresso, o Manuel, o Santo Antônio do Progresso, o Mandinas ainda chegou até nós, também ensinou-nos toda a experiência, o mais velho Enguila, o Cota Laurindo, o Cota Inácio, o Zé Carlos, o Cristóvão, enfim, jogadores de alto quilate, que infelizmente depois também aos poucos foram esvaziando, porque o país começou a perder naturalmente competitividade qualitativa, né? Do ponto de vista alimentar, do ambiente, porque as guerras começaram a ganhar terreno, foram acelerando e até começou a levar muitos desses para as frentes de combate, coisa toda. E pronto, o país ficou sem o norte orientador do ponto de vista formativo e fomos decaindo. A dada altura conseguiu-se respirar minimamente outra vez, tentou-se reerguer, mas pronto, a guerra ia falando mais alto, então íamos fazendo as coisas a conta-gotas, não com aquele fulgor todo que tínhamos logo no início, mas é sempre uma lição de vida e fica para a história que jamais seremos nós sem os outros. Isto é uma grande verdade. Por isso temos que ser cada vez menos nós e mais os outros. Uma forma de todos sermos. E cada um tem que ter a capacidade de lidar com uma gestão de cumplicidade para encurtar riscos de incerteza, evitando riscos e sobretudo, cortar a umbilicalidade com riscos maiores. Porque os países têm poucos recursos, são sempre inelásticos perante necessidades efetivas muito altas. Por isso temos que saber otimizá-las. De que forma? Optando sempre pelo caminho mais curto. O caminho mais curto é aquele que, em programação linear, nós acabamos sempre por maximizar lucros, minimizando custos. Se formos por aí, sim, iremos aprender a valorizar os rácios. No fundo é o que é? A combinação de grandezas. Mas onde é que está o valor de um atleta de alta competição naquela época, anos 80, 90, quando hoje vemos estrelas do desporto mundiais, no caso Pelé, Maradona, Michael Jordan, Charles Barkley, têm obras publicadas com base no que fizeram. O que se espera de um desportista craque de Angola? Nenhum DVD, nenhum historial, nenhum documentário de vídeo para que o pessoal possa conhecer as estrelas que fizeram sucesso naquela época. Ainda há pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem, nunca viram, sequer ouviram dizer que existiu um Dungide, Daniel Dungide. Mas vocês não pensaram nisso? Qual é, afinal, o patrimônio que vocês são, que vocês foram para esta terra? Bem, estamos a falar de países dotados de uma estrutura mais vertical e mais equipados do ponto de vista da maquinaria e dos meios, e onde abundava a paz e reinavam poucas penumbras. Nós somos um país subdesenvolvido, quer do ponto de vista material, mental, e que foi naturalmente sujeito a uma guerra atroz. Os esportistas apareciam talvez para a diversão do poder.
E estes não estavam interessados em projetar, naturalmente, a estrutura daqueles que amanhã, ao deixarem, poderiam se rever ali. Porquê? Porque, conforme eu tivera dito, tinha que haver, naturalmente, equipas devidamente combinadas, preparadas e apostadas, portanto, numa gestão em rede que pudesse, naturalmente, destrinçar diferentes momentos, né? E numa forma posterior aglutinar e relançar. Daí que as nossas imagens hoje quase que foram ofuscadas, não se sentem, porque nós estávamos preparados naquela altura para o efeito. Não era, digamos, uma questão prioritária, mas deve-se dizer que os atuais têm outro privilégio. Porquê? Porque chegou a vez da vez deles. Na nossa vez foi assim. Não há que reclamar. Há que, naturalmente, pensar em sermos mais e melhores para as gerações que vêm, tal sorte que não se comprometa a história com os seus valores, quer parciais, quer imparciais. Vamos entrar um bocadinho mais para o hoje, quando temos escalões que são novos, muito novos na nossa sociedade. Crianças. Hoje em dia, e no tempo de Manuel Lote, o ensino era público. Hoje o ensino é privado. Que educação é esta, afinal de contas, Manuel Lote? É preciso pensar nisso seriamente, porque tudo é público, quer um, quer outro, mas há uma questão central. Quem manda no país, quem determina, são as questões de formação. E isto é muito sério. Se você não forma, você está a comprometer o país com o valor educativo. Há um indivíduo que é socio-demógrafo francês, o Henri Denis. Ele diz muito bem: não apostar na formação, é comprometer o país com o futuro. Por isso é que há coisas que só de pensar já comprometem. Imagina falar ou fazer. E alguém dizia, e muito bem, se investir na educação é muito caro, imagina não investir. Fica mais caro ainda. Por exemplo, nesta fase todo mundo está a reclamar, que as pessoas estão a reclamar. Epá, o povo está indisciplinado, o povo sai muito, estamos confinados, ninguém respeita as instruções do Ministério da Saúde, do Governo. Aí está. Porquê? Porque a malta desinvestiu numa área fundamental, que é o princípio educativo. E agora estamos a ver quão é importante que se eduque as pessoas, até porque é o único fenómeno que brilha em qualquer parte do mundo. É a boa educação. Neste momento estamos ressentidos no cumprimento das próprias medidas sanitárias que o governo, portanto, lança para a sociedade em relação ao corona, por falta de educação. Nós não investimos na educação. Agora que a malta pode medir o comprimento de onda e a relação que tem entre educar bem e não educar. Esta é a diferença. Olha, é verdade que com este passo que Angola deu com os seus filhos libertadores para a independência, quando nós pensávamos que fôssemos desenvolver, há uma regressão muito grande, do qual Manuel Lote já falou aqui. Mas ainda vamos a tempo de apanhar a carruagem. Eu acho que nem tudo está perdido, não é? Quero crer que com os quadros que o país tem, formados no exterior, uns até não estão a trabalhar, quando até são sobrepostos aos médicos cubanos que vieram procurar o coronavírus, o Covid-19 cá, acho que podíamos dar um salto maior. Não há que se aproveitar desses quadros. Não há que ainda, quer dizer, ainda vai a tempo de nós conseguirmos transpor essa barreira que nos limita ao desenvolvimento. Bem, temos que criar uma política adequada de quadros, tal sorte que se possa otimizar os disponíveis e jogarmos com outros recursos que não temos, importando assim alguns desses quadros, para se fazer o que é o ajustamento processual e integrativo
da nossa sociedade sanitária. Se vamos a tempo, sim, vamos a tempo, sim senhor, mas que sejamos mais assertivos nas políticas públicas. E como é que se faz isso? É preciso lidar com uma gestão de cumplicidade, onde ela seja mais participativa, porque até há vantagens comparativas. Vejamos, se nós todos participarmos deste movimento político e de sabedoria, ninguém poderá depois se transformar num indivíduo crítico, porque também participou da relação. Este é o primeiro grande dado. O segundo dado, não podemos nos sentir mutuamente exclusivos. Temos de nos sentir sempre mutuamente complementares. Por quê? Porque nós todos temos dúvidas de alguma coisa. Mas se nos unirmos, seremos mais fortes. E as decisões, naturalmente, terão outro impacto sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre o emprego, sobre as perspectivas. E o que dará o que é? Um equilíbrio tonificado no correlacionamento entre todos. É preciso apostar, é preciso reinvestir, é preciso entender que só seremos se estivermos à altura, digamos, de nos capacitarmos como bons elevadores sociais. Isto implica unidade na diversidade. Ninguém consegue de per si, não é, chegar até a Lua. Alguém tem que promover os meios. E a sociedade angolana tem quadros distintos. Por isso, quer dizer, há toda uma necessidade de começarmos a enveredar para questões de elevada sociedade. Como podemos medir isto? É naquilo que se permite que as pessoas possam naturalmente fazer com naturalidade. Nós temos que ser aqueles ligados ao dom e ao contradom. Porque se você estiver atento, os povos africanos sempre estiveram sujeitos a quê? A subtrações. E como é que sobreviveram? É por esta via, por via de uma economia de socialização. Vejamos, tu tens, ok, então distribui para os outros. Estes aí vão criar um efeito multiplicador, que depois dará um efeito revolving, para alimentar outra cadeia de indivíduos também que não possam também não ter. Mas vocês aí já estão resolvidos. Então é preciso, naturalmente, termos esse comprimento de onda, que nos leva não só ao engajamento, mas também ao comprometimento. O comprometimento é algo distinto, digamos, do engajamento. Vou lhe dar, por exemplo, o exemplo de um bacon que se faz inserir num omelete. O bacon vem do porco. Ele se compromete, até morre. Mas já a galinha só dá o ovo. Ele é o engajamento. Então temos que morrer pelos outros. Tendo em conta que somos interdependentes. E falta-nos naturalmente esta condição. Por quê? Porque não sabemos lidar com o sucesso alheio nem com a diferença. Temos que nos medir pelaquilo que a nossa dor e alma transporta e não pela dimensão dos cofres, porque só isso até é desprezível e desaparece com muita naturalidade. Já os homens não. Nasceram para ficar e transformar. Já a terminar, vamos dizer o seguinte: África. Há bem pouco tempo assinalamos mais o aniversário do continente africano. Martin Luther King esteve no Ghana, África, em 1957. Malcolm X passou por África em 1964 e 4 vezes por vários países da África, Nigéria, e foi Egito, Síria, outros países. Há bem pouco tempo, no dia 25 de maio, dia da África, foi morto um afro-americano nos Estados Unidos da América com cerca de 8 minutos e 47 segundos sem respirar. Quem o matou chama-se Derek Chauvin. Como é que está a nossa África? Se o berço da humanidade é aqui, os negros que estão pelo mundo saíram aqui, bem como outras pessoas, porque é o berço da humanidade. Como é que está a nossa África 57 anos depois? A nossa África, infelizmente, está subdesenvolvida e ligada muito ao espectro
do eufemismo. E por esta via, se não nos comprometermos com valores de unidade e de ética republicana, dar-nos-emos a mais contrações no futuro, porque estamos virados muito a conflitualidades que nos tornam cada vez mais díspares e esvaziamos todos os recursos que temos para questões de divisão que periga naturalmente a nossa existência. Alguém dizia que se os africanos não conseguirem apostar na diversidade científica, no investimento educativo, vamos nos transformar em cadáveres enfeitados, mortos com gravador na barriga. Está a medir o perigo? Então é preciso repensar nisso com toda a naturalidade e responsabilidade. Tentamos inverter quanto antes e saber que aqui também existem capacidades, mas que temos que naturalmente ter um quadro de prioridades entre as prioridades. Você não pode se submeter à luta toda a vida. Você não pode se submeter à intriga barata e insultos sués daqueles que querem só vir aqui dividir para comprar as matérias-primas, transformar e mandar para aqui. É preciso, naturalmente, que temos que desenvolvermos o nosso ensino básico, tal sorte que tenhamos um crescimento efetivo e real. E amanhã, quando entramos para a universidade e para a área científica, estamos à dimensão dos grandes exercícios, para que possamos depois, no futuro, nos tornarmos competitivos. Os nossos recursos têm que ser investidos na educação e na saúde. Temos que começar a abrir estradas. As estradas são o quê? São os vasos comunicantes. Temos que estar a investir seriamente na agricultura familiar, mais de competitividade. Temos que começar também a apostar na agroindústria, para se aproveitar os produtos em termos de excedentes, transformá-los e exportá-los. Nós não podemos ter, a África já não pode ser mais aquele continente, digamos, em que as suas exportações líquidas sejam sempre negativas. Ou seja, há um desbalance entre as importações e as exportações. Nós exportamos menos e importamos mais. E quando se importa muito, estás a exportar capitais através dos invisíveis correntes necessários à poupança e por reinvestimento interno, aliás, e depois te iria dar um crescimento efetivo e real. Nós precisamos de potenciar aqui o emprego nacional e nacionais a nível da África. Precisamos, portanto, aplicar aqui a técnica da retenção de quadros. Precisamos de quebrar as assimetrias entre o litoral da África e o seu interior. Porque corremos perigos terríveis amanhã, no longo prazo. Porque se você não ocupa o teu interior, fica uma zona desertificada. Os outros vão ocupando. Depois vão criando minorias. Porque por via de casamentos com os seus filhos, sobrinhos, coisa toda. Depois fica tipo Kosovo, onde também vai passar a haver exigências, naturalmente, por parte daqueles que já se casaram com nossos filhos. Por isso temos que promover aquilo que nós chamamos o emprego através de quê? As pequenas e médias empresas que absorvem o grosso nacional. Depois são muito contributivos para a renda nacional por via dos impostos. Desde que se lhe taxe de uma forma progressiva, em nome da justiça social. Essa é a tarefa também dos impostos. Não podemos continuar aquela África egoísta, em que até reservas absolutas do Estado você absorve para ti, portos, aeroportos, depois tudo passa por ali, não se contribui nada. E até, quer dizer, castiga-se o pobre que tem que depois cobrir tudo isto. Então, estes valores assimétricos são perigosíssimos. Por quê? Porque põem depois as diferentes grupos em guerra por via da desproporcionalidade. Cria luta de classes. Depois vão se entrecruzando, mas de uma forma feroz. E a esperança vai morrendo. E nós moribundos e sempre a recuarmos no espaço e no tempo. O tempo é um fator, em termos de variáveis,
mais preciosa do mundo, sendo nosso amigo o tempo, tem um problema seguro, terrível. Sabe qual é? Nos persegue a fugir. Porque todo o tempo em que havia tempo para se brincar no tempo esvaiu-se. Agora tem que ser feito de capitalização e na ordem composta. Porque os outros já estão quase a chegar a Marte. Nós continuamos aqui com intrigas baratas, o insulto de Suez, desavenças, fatores menores e de entupimento que nada resolvem a vida. Porque hoje em dia não basta falar no PIB. O PIB é o valor interno bruto de cada país, aquilo que vende, que produz e vende. Mas isto tem que ter relação com o FIB. O FIB é a felicidade interna bruta. Temos que criar um correlacionamento entre essas duas variáveis. Para as pessoas ganharem naturalmente algum sorriso, temos que ser mais altruístas, porque o altruísta não espera receber nada em troca. O que ele sente de recompensa é ver o outro a sorrir. E na forma mais alargada. Qual é a forma mais alargada? É aquela em que tu consegues observar até os dentes molares, que são os mais profundos. Aí diz que sim, há igualitarismo, há fraternidade, há coincidência, há satisfação. Então temos que pensar nisso com muita seriedade, para que essa nossa África não fixe aquela África moribunda e que se comprometa com o valor efetivo do crescimento dos seus filhos. Não. Isto tudo está nas nossas mãos, depende de nossos políticos, porque o povo vai precisamente onde o trem arrasta, porque o povo são as carruagens. E se o trem trilhar ali uma mina por catadupa, não é por osmose, também atropela aqui as carruagens. Então é preciso ver para onde vamos, com quem, como, porquê, para quê. E posto isto, aplico o meu stop. Pois então, estive a falar com Manuel Lote em tempo de coronavírus, Covid-19. É verdade que a África está a dominar com poucos casos, mas, como disse o primo Lote, o tempo... Não cantemos vitórias. Não cantemos vitórias, porque o tempo depois é que decide. Vai decidir. Nível. Temos os nossos conselhos. Né?